Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira nublada, 9h34 aqui em São Paulo, último pregão de março. Eu desejo uma excelente sessão a todos, muita saúde e paz. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Como é tradição, vamos começar os trabalhos falando do racional do YouTube. O mini índice tem alta robusta no semanal, quase 5%. No gráfico diário, a gente percebe um desenvolvimento de fundo. E eu falaria em compra. Nesse momento seria o nosso racional, simulando como se estivéssemos numa live, uma transmissão, uma aula, alguma coisa do gênero. Aqui temos um gap. Correto? E, na minha visão, um gap de fuga, bom volume, respeitou uma linha de retorno. Então vamos lá, buy. Compraríamos agora uma ordem a mercado a 104,100. Ainda durante a gravação, eu acredito que busque 104,400. Seria aquele racional mais curtinho. Né? Lembrando que de todos os pregões de 2023, a gente só errou 2. Né? São praticamente aí 62, 63 pregões. São 3 meses de pregões, a gente errou 2 vezes o racional do YouTube e uma vez lá no Telegram, ok? Porque no Telegram a gente geralmente faz o primeiro movimento da manhã e tem sido um movimento mais fácil, o movimento da tarde que tem sido, pelo menos estava desafiador até alguns dias atrás. Enquanto eu vos falo, tomo meu Red Bull de açaí, então acho que é uma boa estatística, então 104.400. Mas eu acho que ao longo da sexta, até o final do pregão, busco 105 mil pontos. Gráfico de 30 minutos aqui na tela. Ele passa uma ideia de topo duplo, mas a gente tem que olhar o contexto, a história da árvore, das árvores e da floresta, né? Então a máxima daqui a pouco deve ser renovada ali a 104.675. E durante a gravação, penso que vai buscar os 104 mil pontos. Ok? Milho. O milho não tem ainda, com toda a sinceridade, um sinal de fundo mais consistente, salvo uma ideia aqui de exaustão. Observando o semanal do milho. Está bem longe da média de 21, então deve, dentro em breve, ter pelo menos um bom repique. Essa história do volume em alguns ativos é complicada, né? Mas está aqui um pequeno doji aqui depois de uma barra de exaustão. Deixa eu vou colocar aqui o volume comprador. Colocar 2 tons de cinza aqui. Ou pelo menos dessa forma, né? Fica um pouco mais fácil de visualizar. Então é isso. Sobre o milho, o DI1F25. É aquilo que eu comentei, né? Nossa, eu operei DI durante muito tempo. Teria feito a venda aqui. O alvo era o gap, então ele não se mostra tão interessante o DI no momento, nem para compra nem para venda. Vendeu lá em cima, encerrou, vida que segue. É a mesma coisa o dólar. Alguns me perguntam, professor, vale a pena entrar no dólar agora? Olha, até vale. Mas o nosso preço médio agora após rolagem foi para 5.408. Né? De repente dá para a gente pensar no alvo aí de 500 pontos.
4.908. Então entrar agora, o preço médio está descolado do grupo, mas faz sentido uma vez que houve a perda de uma linha que unia os fundos, aquela coisa toda. Só que consciente que você está descolado com o preço médio descolado do grupo. Então você vê que tenta colocar a cabeça para fora, como diz aí a molecada. Aí vem lá o carrasco e joga para dentro do balde com água de novo, do barril. Então a gente percebe que existe uma força vendedora predominante. Ok? Daqui a pouquinho vai abrir o mercado à vista aqui no Brasil. Hoje tem o PCE. Alguns alunos gostam, né, que a gente faça que a gente passe aqui pelos principais drivers, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Então o PCE acabou de sair, né, 10 minutinhos atrás. Então vamos lá. O núcleo do PCE é o principal índice de inflação do Federal Reserve. Sobe 0,3 em fevereiro ante janeiro. A previsão era de 0,4, quer dizer, o índice de inflação vem menor que o esperado. Então não tem nenhum risco, na minha opinião, de aumento de juros na próxima reunião do Federal Reserve. Provavelmente vai ficar uma reunião estável e depois iniciar-se-ão, como diria Jânio Quadros, os cortes. Ok? Então o avanço na comparação anual é de 5% e o núcleo 4,6%. E a renda pessoal sobe 0,3%, né? Acima de esperado. E gastos com consumo sobem 0,2%, então a renda e os gastos um equilibra-se aqui com o outro. Então nada que comprometa qualquer expectativa para o Federal Reserve, tanto que os futuros americanos aceleraram a alta, 0,38 o Dow Jones, 0,31 o S&P, 0,22 o índice de tecnologia Nasdaq, após esses indicadores serem divulgados. Ok? Muito bem. A gente tem dados do IBGE aqui no Brasil. População ocupada soma 98.122.000 no trimestre até fevereiro. Hoje fizemos a rolagem no dólar, já vamos falar sobre isso. Ah, mas o vencimento é segunda, mas a liquidez já migrou. Hoje de manhã. E a taxa de desemprego aqui no Brasil fica em 8,6. Ok? Vamos dar uma olhada aqui em relação... A gente tem os últimos balanços sendo divulgados. Vamos ver aqui alguns destaques. CSN e CSN Mineração, né, assinaram contrato de financiamento de pré-pagamento de exportação no valor de 1,4 bilhão de dólares. Vamos estudar esses dois ativos. Já vamos aproveitar, apesar de estar fechado aí o mercado ainda, vamos ver CSNA3, que é a Siderúrgica Nacional. Esses ativos, quando eles começam a desenvolver o movimento de fundo, geralmente o movimento é forte, né? E aqui, queridos, tem uma situação bastante interessante. Algumas situações. Primeiro, né, aqui houve um fundo mais baixo que o anterior. Situação número 1 que gerou essa queda. Agora nós temos um fundo arredondado, que é um padrão poderoso, com grande potencial. E dois gaps, isso daqui forma praticamente uma ilha de reversão. Tem gap aqui, tem gap aqui. Então não é assim um padrão de repique, de uma alta tímida. É um padrão de provável reversão e teste aqui, inclusive dessa linha que eu tracei. Ok? Daí a gente chega em Semin. A CSN especificamente não faz parte do nosso portfólio. A CSN, agora a Semin faz. Então a gente percebe aqui um movimento de alta, uma correção proporcional.
A gente trabalha com uma linha de tendência. O que é bastante interessante, esse gap, ele foi fechado. Correto? Às vezes, quando você tiver dificuldade assim para identificar o gap de uma forma visual, você coloca o candle, a máxima dele é 4,56, a mínima do dia 23 de março, 4,41. Então esse gap ele foi realmente fechado, o ativo aponta para o alto. E aqui provavelmente a gente vai ter a ideia de uma cunha. Eu gosto de pegar algumas ações em alguns determinados momentos para fazer um estudo mais completo, aquela história do DNA educacional que tem a Top Traders. Então você observa uma cunha pós-movimento de alta, você traz o tempo para o semanal, você tem um mastro bandeira. Então é uma ação com enorme potencial. Então assim, quando o mercado buscar os 110 mil pontos no mercado à vista, provavelmente aí em meados de fevereiro, a gente vai revisar as carteiras, né? As carteiras Ouro, Pocket, Nacional, Desafios. Mas, por exemplo, uma ação como o Semin nem faz parte dos meus planos fazer uma troca, tirar da carteira, não faz sentido nenhum. Ok? Porque tem enorme potencial de valorização. Ok? Falar de Raia Drogasil, colocar como destaque, ó, aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio. Vamos ver como é que está essa ação. RA DL3. Então a RA DL3 é uma das ações de guarda que eu acho fantásticas. Talvez se nós montássemos um novo portfólio hoje, ela faria parte, justamente como representante, né, de um ativo mais conservador, já em tendência de alta. Né? É o perfil de muita gente aí do mercado, inclusive daqueles que seguem o nosso trabalho, apreciam a Top Traders como um dos componentes da sua trajetória na renda variável. Ela tem pico de volume, tem a ideia que sim da formação de um pivô. Né? A formação de um pivô, existe uma polêmica que diz que o pivô é só no fundo, na inflexão. Na verdade não, o pivô ele é admissível dessa forma aqui também, dentro de um movimento já pré-estabelecido. Então provavelmente vai romper hoje, né? Se não fizer segunda-feira, 24,91, rompeu por 1 centavo. Então você está comprando um ativo em tendência, né? Hoje, se você me falar, ó, você prefere comprar Petro ou Raia Drogasil? Eu prefiro Raia Drogasil. Essa que é a realidade, pelo menos na minha visão, né? Hoje teve rebaixamento de ratings da Light. Light já foi estrela de carteira Top Trade. Nós não temos ação no momento, que fique bem claro, né? Mas assim, quando a Light começou esse movimento de queda, ela bateu R$6, 5, 4. O que eu disse para vocês, ela pode cair muito mais ainda, inclusive está caindo com volume, né? E ela o fez, né? Eu disse que ela poderia cair mais uns 40%, caiu 50%. E não tem perspectiva, né? A empresa tem diversos problemas que envolvem fundamentos. Então, quando é assim, pode até se recuperar, mas tem que ter algo novo. Ah, mas ontem ela subiu 5%. É um repique, são vendidos zerando. Né? Então, é realmente um caso sério. A gente comentou, né, que especificamente não era uma ação interessante. Ok, pessoal? Um adendo aqui que eu gostaria de fazer, né? A gente tem uma das teorias, né, que embasou a nossa ideia do fundo do ano, aquela coisa toda, diferente do pensamento médio do mercado, foi o pico de inflação na Europa. E todas as vezes que a gente tem esses indicadores,
corrobora, né, reforça essa teoria, essa forma de pensamento. Então, olha lá, zona do euro, CPI anual desacelera a 6,9 em março, menor nível em 13 meses. Então vai se fazendo material, uma das nossas formas de pensamento. Ok? Legal, uma vez feita a introdução, agora eu vou prestigiar nossos amigos do YouTube. Peço que vocês visitem nosso Instagram, eu coloquei 2 matérias ontem lá, um estudo do Te Vejo nos 115 mil pontos e também uma live, tem stories também, prestigiem, comentem, vocês são sempre muito importantes e bem-vindos. Certo? Então vamos lá, comentários na tela. Patrícia TK, obrigado, professor. Excelência nos trabalhos. Eu que agradeço o seu prestígio, amizade, desejo tudo de melhor, um excelente final de semana. Aí nós temos nosso querido amigo Oliveira. Bom dia, professor. Bom dia, querido. Se puder esclarecer uma questão, bom, se tiver ao meu alcance, eu farei agora. Ah, maravilha. Como é a correlação que existe, se é que existe entre dólar e euro? Existe, inclusive existe entre as principais moedas do mundo. É o maior mercado do mundo junto com o petróleo, que é o mercado de Forex, que é pensado, idealizado para que os bancos centrais façam as operações com mais praticidade e liquidez, mas que atrai pessoas físicas, né? Minha dúvida é sobre alguns viés, além da oferta, se existe máximo euro andar junto com o dólar, não. Nas variações e qual é o impacto dessa queda dólar para o euro. Então, Wesley, quando tem, por exemplo, força, né, na economia americana, o dólar sobe, a mesma relação do real com o dólar aqui no Brasil. Quando é inverso, o euro sobe. Hoje... Deixa eu ver se tem USD euro aqui para a gente estudar. Deixa eu ver aqui. Eu teria que pegar o código, que é o euro por dólar. Eu não tenho ele pronto aqui. Até se alguém souber, nos passe que faremos esse estudo. Ó, tem, por exemplo, aqui na Coinbase, euro, mas é Eurocoin, né? Talvez até funcione aqui. Aqui é euro, é uma base, né, sobre... Então você pode, por exemplo, seguir um gráfico e operar o euro por dólar ou inverso também. Na verdade, todas as moedas no mercado de Forex. Ok? Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, quando tem algo positivo, geralmente o dólar cai, o real sobe quando tem fluxo externo, por exemplo. Isso acontece. Agora está perto de 1 essa paridade, né, mas já esteve mais distante. Ok? Então dá para operar euro. Eu não tenho exatamente o código. A gente tem aqui pelo Eurocoin, deve ser alguma coisa vinculada ao euro, talvez até com marcação a mercado. Então não tem uma máxima, salvo as variações econômicas mesmo de fato. Ok? Quando uma economia se mostra mais forte do que a outra, a sua moeda valoriza-se. Perfeito? Como acontece aqui com o real. Então, por exemplo, agora que o Brasil pode entrar numa fase disruptiva, é muito provável que o dólar caia, né, e que o real se aprecie, como sinal de força. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido amigo. O Injota demonstrou força para subir no dia de hoje. Contudo, resta saber se seria essa alta consistente ou apenas virtude da notícia na economia. Eu creio que nós estamos diante do fundo do ano. Lancei o desafio Te Vejo nos 115 mil pontos. Perfeito.
Acredita numa correção natural para depois ter um movimento altista mais expressivo, como geralmente acontece? Eu acredito que não. Que Deus ilumine a todos nós, querido. Sempre bom tê-lo conosco. Obrigado aí ao Matheus, sempre presente. Um abração. Então, em relação ao mini índice, se nós estudarmos aqui um gráfico, por exemplo, diário, tem um gap de fuga que impulsionou o rompimento de média. Quando existe um corte importante de uma figura ou até rompimento de média, geralmente o movimento é forte. A gente não precisa ir muito além. Eu vou te dar um exemplo prático agora mesmo. Tá vendo aqui? Ó, exemplo prático. Né? Entre os dias 17 e 22 de fevereiro, as médias foram cortadas em gap. O mercado havia fechado na véspera a 110.870. Onde foi parar? 97 mil pontos. Repito, 110, praticamente 111, foi nos 97 mil pontos. Então a gente está falando em 14 mil pontos quando apareceu um gap cortando aqui a região da média como suporte. Significa, no mínimo, que vai voltar para fechar o gap. Então a gente pode dizer que 111 mil pontos são um alvo aí para, digamos assim, o segundo terço de abril. Ok? Eu tenho muita convicção nessa minha leitura. Maravilha! Wesley Oliveira, professor, acreditando numa recuperação da construção civil, você pode analisar Trisul, e esse ativo eu nem sei qual é. Será que é Via? Acho é Via, é construção civil e varejo. Tá certo, então. O professor viajou na maionese aqui, isso que eu não bebo. Então vamos lá, Via. Sendo sempre coerente, né, com aquilo que eu trago em todas as redes sociais, que tem muita gente que numa rede social fala um negócio, fala outra, que às vezes são públicos diferentes, a gente não, a gente mantém a coerência. Então assim, minha opção número 1. A única ação que a gente tem peso 2 nos portfólios, Gemate. Eu penso em vender Gemate a R$9, algumas semanas à frente. Então tem Arami, padrão da alavanca e tal. A minha segunda opção, LJ, QQ3. Demonstrou força, sinal de vida, aparentemente está formando aqui um fundo, né? Rompendo 4,43, entra num outro patamar, deverá fazê-lo dentro em breve, segunda opção. A minha terceira seria a Mer, mas que provavelmente será trocada dentro em breve, momento oportuno. Aí a quarta seria a Emiglu. Emiglu 3. Que na minha visão busca R$5 aí entre o final de abril e início de maio. A minha última opção seria a Via. Pô, mas a Via já foi sua esposa, você comprou a 3 e pouco, entregou a 16, a 17, fato. Mas é outro momento, enfim, uma outra situação. Então ela seria a minha última opção. E na verdade ela seria a última mesmo, porque a gente tem Mercado Livre também lá fora, poderia falar na BDR aqui. Mas é aquela história, entre a compra e a venda, você compraria ou venderia, ou compraria. Né? Tem potencial, quando se o mercado começar a subir, ela vai também. Ok? E aí falando da Tris 3, que é a Trisul, o mercado brasileiro agora em leilão, né, prestes a abrir. Ela tem uma situação gráfica parecida. Né? Eu prefiro, por exemplo, MRV, prefiro JHSF, mas é uma boa. São ações cíclicas, né, que se tiver indicação de fato de queda da Selic mais célere antecipada, ela vai subir forte. Então, agora, professor, entre as duas, qual você compraria? A Trisul. Ok? Muito obrigado ao Matheus Carneiro, Felipe Falcão,
Viva o Nordeste, viva Pernambuco! Wesley Oliveira, João Vinícius e Patrícia que enobreceram o nosso trabalho. E o que diz meu querido amigo e conterrâneo aqui, mestre, muito bom dia a você, viva o Nordeste! As oportunidades estão aí, temos alguma perspectiva para a Eri? Um forte abraço, tamo junto, deve estar uma bela manhã de sol em Pernambuco. A Eri 13 é uma das ações que nós temos em carteira. Energia eólica. Ontem eu estava lendo um estudo sobre o assunto. Felipe, nós temos várias ações em carteiras, né? Muitas com excelente alta, outras com performance abaixo do esperado. E a Eri é uma delas, né? Sempre trabalhando aqui com muita verdade, sinceridade, a gente não esconde nada. É uma ação que me preocupa. Ok? Se eu te disser que não, ela me preocupa sim. Ok? Então, o ativo me preocupa quando ele começa a reduzir volume. Então, por exemplo, fazer uma troca de Amer por cash é algo que interessa. Talvez a Aeris por HBSA3 é algo que passa pela minha cabeça, mas sempre com muito cuidado, com parcimônia. Ok? Ela precisa reagir a Aeris, colocar umas 2, 3 barras, 3 soldados brancos, de repente. São aqueles marubuzus mais amplos, mas eu confesso que o ativo me preocupa um pouco sim. Ok? Então, vamos falar agora do DXY. Enquanto os ativos vão abrindo aqui no Brasil. O DXY, ele nada mais é do que o dólar contra uma cesta de moedas, até respondendo a pergunta do Wesley, né, de uma forma mais prática. Wesley, diariamente a gente estuda o DXY, você consegue operar o DXY nos Estados Unidos, por exemplo. É o dólar contra uma cesta de moedas, em especial o euro e o iene, a moeda japonesa. Né? Então, é uma situação prática que, respondendo a sua pergunta, está em queda, né? Nesse momento. A economia europeia está um pouco mais forte, alguns indícios, né, de pico de inflação, mas teve problema em bancos em ambas também, enfim. E aí nós temos o MME. O MME, por outro lado, ele mede o fluxo para mercados emergentes. Está com pinta aqui que vai romper o 1.003,40 e seguir aqui sua trajetória de recuperação. Na minha visão, é fluxo vindo especialmente para o Brasil e China, que é onde o Brasil é beneficiado de forma indireta. Né? Hoje, dificilmente... Pode um pouco de dinheiro para a Índia, mas para a Turquia, Rússia não, pelas razões que nós sabemos. Inflação disparada na Turquia e na Rússia, se caso envolvendo a guerra, sanções econômicas. E aí a gente chega no índice DAX na Alemanha. Eu fiz um estudo no Reader agora há pouco, né? Alta forte na Alemanha, médias cruzadas em modo compra, pivô de alta acionado. Aí nós temos o Eurostock 50, né? Buscando as máximas recentes, mostrando muita força. A Bolsa de Paris também foi a primeira a romper o pivô, deixa um gap de fuga. E a mesma leitura que nós temos no Reino Unido, né? Rompendo com facilidade as médias, também acionou um pivô, né? Fundo, topo, fundo. Aí o rompimento de 7585. E apesar do mercado estar fechado ainda na América, né? O EWZ, ele tem bom volume, fora da banda, dentro da banda, gap de fuga. Rompeu ontem uma importante LTB. Então, assim, é para o alto e avante. Por outro lado, o BZQ, ele vai despencando, simetria em A, perdeu uma LTA importante, deixou aqui novamente um gap. Geralmente é fuga, né, aí medida, e lá embaixo vai ter exaustão. E o VIX, assim como os juros aqui no Brasil, não está tão interessante. A venda boa foi lá em cima, 27, 28 dólares, para gerar 18, 19 reais, é isso.
né? Essa é a operação. O viés é de queda, mas acho que o movimento já foi entregue, digamos assim. Então o VIX... Mas o viés é de queda. Então, sendo o viés de queda, provavelmente VIX para baixo, bolsa para cima. Ok? Bolsas americanas, né? O mercado por lá está fechado, mas a gente consegue fazer um estudo, né, com base no fechamento de ontem. O Dow Jones, ele rompeu o pivô. Aqui é a 32.761. Temos o padrão da alavanca, a continuidade da alta é o movimento mais provável. A mesma leitura que a gente tem no S&P, ontem rompeu uma LTB importante, isso é notável. E o índice de tecnologia Nasdaq. A ideia aqui de um mastro bandeira, variação flâmula. Seria isso aqui. Então, a ideia é que tenha continuidade do movimento de recuperação que deve impactar positivamente as bolsas aqui no Brasil. Títulos americanos de 10 anos não têm força para passar a média de 21. Petróleo negociado em Nova York, médias cruzadas em modo compra. É provável que busque algo perto de $80 em Nova York. Então o petróleo está subindo, só que o dólar está caindo, né? Então não tem essa crise aqui de aumento de combustíveis no Brasil, aquela coisa toda. O Brent também deve seguir em alta, rumo a 80, $85. E o minério de ferro vai desenvolver um movimento de alta, mira aí $132, $130 no curto prazo. E é interessante o desenho da bolsa de Xangai. Está de lado há muito tempo, mas ganha força a ideia do pivô a ser rompido na próxima semana. Os PMIs não vieram fantásticos, mas vieram bons. Eu falei sobre isso no informe cenário. E a bolsa do Japão vai dando sequência aqui ao movimento esperado, fechamento do primeiro gap e depois busca pelas máximas recentes. Ok? Então agora, pessoal, são 10h07, a gente percebe a abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Às 10h30 nós teremos a abertura do mercado americano. Todas as carteiras que nós temos, Fly USA Internacional, Pocket, Ouro, Desafios Nacional, nós estudamos todas entre o YouTube e o Telegram. Faltou só a carteira Ouro. Então a carteira Ouro eu vou fazer agora. Ok? Semin eu já fiz. Então o ativo que a gente vai colocar na tela aqui é a Cosan. A Cosan é uma das ações que a gente mais acredita do portfólio Ouro. Ela mostra uma formação de fundo consistente, está deixando para trás o ponto que fez o último topo, a 15,71. Então é uma ação que deve buscar R$18 aí no mês de abril, até com algum nível de tranquilidade. O Quero nós também já fizemos. JHSF é uma das minhas preferências no setor imobiliário, é uma ação que pode dobrar ao longo do ano. Eu tenho essa leitura sobre o ativo. Quero já fizemos. Aí temos Natura. O que fez a Natura? Um excelente movimento de recuperação, ela corrige até um fundo anterior, 11,79, monta por ali uma situação de fundo com grande volume a um padrão penetrante e deve seguir em alta, rumo a R$16, R$17, talvez buscando essa região de 16,57 no mês de abril. Né? É uma muito provável mesmo formação de pivô.
né? Nós temos aqui um fundo, aí um topo, e a formação de um fundo mais baixo que o anterior. Né? Então essa é a minha expectativa para o ativo. E temos Pets. Pets é uma das ações que preocupam no portfólio, sim. Não na proporção de Aere, por exemplo, na outra carteira que nós estudamos, né, isoladamente, a pedido do Felipe Falcão, nosso querido amigo. Mas é uma eterna promessa, né? O ativo não desenvolve, mas pode acontecer. Se ela deixar para trás aqui, primeiramente, 7,14 e posteriormente 7,86, tem amplo espaço para subir. Talvez até R$11. Mas precisa começar. Né? Precisa começar. Já Porto Belo é uma joia, na minha opinião, uma heresia. Não faz sentido esse ativo negociar esse valor. É uma outra que pode dobrar ao longo do ano, até com algum grau de facilidade se começar realmente uma recuperação no mercado como um todo, né? Rail 3 ela faz o papel de guarda, mais ou menos ali a ideia da RADL que a gente trouxe no início dos trabalhos. Então é uma compra mais conservadora para quem... Talvez um ativo que ele não vá dobrar durante o ano, mas ela pode subir de forma consistente. Né? Uma ação mais conservadora, com perfil moderado, eu diria, né? De moderado para agressivo, e Honey já é o perfil realmente conservador. Né, os gráficos são até parecidos, né, para bater renda fixa e tal. Já tem um viés cumprindo aqui a simetria altista. A Simpar é uma ação mais agressiva, com perfil parecido com Rail, porém, entretanto, todavia, mais descontada. Né? E nós temos a Vale. A Vale está aí nos noticiários, essa questão dos 10 bi do processo. Depois eu vou colocar para vocês a matéria lá no Telegram. E isso trava um pouco o ativo, sim. Ela não sobe na mesma proporção que deveria, mas nada que mude a nossa ideia de que o ativo está extremamente descontado. Inclusive tem um gap aqui para puxar preço como um imã. Então é isso. Façamos agora os índices para a gente entrar na etapa final aqui dos trabalhos. Então o primeiro deles é Small 11. Né? Small 11 vem de um movimento de recuperação, apesar da leve queda da abertura, está acima da média de 21. Então a tendência é que ocorra um processo de valorização, de recuperação também na próxima semana. Existe uma ressaca, né, de alguns ativos e alguns índices. Por exemplo, o IFNC está caindo 0,27, correto. Mas você observa na semana, ele está subindo 3,78. Quase acionando o spinning top no semanal. Então, inclusive pode recuperar-se ao longo da tarde. Então, o fato da gente ter, por exemplo, uma leve queda no IMOB não invalida aqui o padrão de fundo e provável inflexão. É a mesma coisa no IMAT, que está rompendo média de 21. O índice de energia que pulou na frente já está com as médias cruzadas em modo compra. E o índice de consumo, que deve disparar, né? Rompeu a média de 21, um movimento provavelmente de continuidade duradouro na ponta compradora, e é isso. Então, para a gente finalizar ativos fixos, Petrobras na tela. Eu não compraria a Petro, acho que é um ativo xoxo no momento. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas eu não sou, é um setor que não faz parte dos nossos planos. Aí temos B3, SA3. Também não se enquadra aí no perfil da Petrobras, mas entre a compra e a venda eu optaria pela compra, mas não faria parte de um novo portfólio ou de uma troca de carteira. Aí temos BBS3, desenvolvendo fundo. Fundo arredondado, médias cruzadas em modo compra. É um ativo mais vagaroso, mas deve buscar aí 42 no mês de abril. Vagaroso é boa, né? A ITSA4, ação de guarda, tem o perfil ali da RADL, da Honey, né? Ela é uma holding, na verdade, ela não é um ativo somente financeiro, médias cruzadas em modo compra,
Então existe um sinal aí favorável aos compradores. E aí a gente vai chegar em YouTube 4. Né? Histórica oportunidade de compra no ativo. Quando ela tiver R$30, muita gente vai falar, caramba, por que eu não comprei a 23 ou a 24? Né? E por fim, BBDC4. É a mesma história, né? Pô, quando ela tiver 20, você fala, pô, eu poderia ter comprado a 13, a 12 reais. Então ela acumula ainda, é o ativo mais atrasado, porém, entretanto, todavia, não deve ficar para trás no movimento de valorização do mercado de forma generalizada. Então, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Se puder deixar seu like, comentário, compartilhar o vídeo, eu fico imensamente grato. Uma excelente sexta-feira, queridos. Valeu!